Custos energéticos mais altos travam cortes de juros, o que muda para o euro e para o dólar. Boas investidores e traders, bem-vindos à análise fundamental desta semana. O meu nome é Fagner Lima, sou trader e mentor no seguodinheiro.com. Hoje é dia 7 e vamos discutir os eventos mais relevantes para a semana económica de 9 a 15 de março. E comecemos então pela Week Ahead da Trading Economics. Pessoal, isto é bastante útil porque eles publicam isto todas as sextas e todas as sextas podemos logo ter uma visão geral sobre os eventos da semana seguinte, ok? Portanto, os desenvolvimentos geopolíticos continuarão a ditar os mercados globais após a guerra no Médio Oriente ter desencadeado subidas nas matérias-primas energéticas e elevadas perspectivas sobre a inflação global. Relatórios da AIE e da OPEP revelarão como as instituições veem o choque da oferta de energia transportada por via marítima a partir do Golfo Pérsico. O destaque nos dados económicos dos Estados Unidos incidirá sobre a inflação ao consumidor de fevereiro e o PCE de janeiro. Na zona euro, os mercados aguardam os principais agregados da produção industrial para o bloco monetário e as suas maiores economias, enquanto o PIB mensal e a produção industrial estarão em destaque no Reino Unido. Por fim, serão também divulgados os principais indicadores antecedentes da Suíça. E como podemos ver, apesar de todos os dados fundamentais que irão sair para a semana, continua mesmo em destaque é o conflito, ou a continuação do conflito no Médio Oriente e todas as consequências que isso ainda poderá trazer a nível global. Passamos então à análise de sentimento de risco e, tal como a semana passada, em primeiro plano continuamos a ter o conflito no Médio Oriente e em segundo plano temos então os dados económicos. E o que é que este conflito, qual é a implicação do conflito para nós, traders e investidores de Forex? A maior implicação aqui tem a ver com os países produtores de energia e os países importadores de energia, que é o caso de grande parte dos países asiáticos, ou o caso também de grande parte da Europa, principalmente da Europa do Norte, ok? Ou seja, a implicação aqui há um impacto direto aos países produtores de energia, que são ali os países do Médio Oriente, e não há só um impacto direto nesses países devido aos ataques às instalações onde eles produzem essa energia, também temos um impacto a nível da transportação, né, da exportação desse produto, que é ali o Estreito do Hormuz. E o que é que acontece ali? Existe uma quebra no fluxo de importação de energia, e a partir do momento em que os países produtores de energia são impactados e que a energia não consegue fluir e chegar aos sítios, ou neste caso chegar aos países importadores de energia, vamos assistir a um aumento dos preços da energia, que já se começa a sentir na Europa, na Ásia e em todos os países que dependem de importação de energia. E o que quer dizer o aumento do preço da energia? Se a energia aumenta, a inflação é impactada e aumenta ao mesmo tempo que aumentam os preços da energia. E na pré-guerra havia conversas ou narrativas, neste caso, por exemplo, nos Estados Unidos, em que o Fed, né, o Banco Central Americano, estava a debater se ou quão cedo haveriam de cortar os juros. Com este aumento da energia, estas narrativas de cortes de juros deixam de fazer sentido, porque se a energia fica mais cara, a inflação aumenta, e se a inflação aumenta, eu não posso cortar os juros, não estou a contribuir para o aumento dessa inflação. E posto isto, como é que o mercado está a interpretar este conflito, que ainda está numa fase bastante inicial? O facto de estar numa fase inicial, né, quer dizer que as expectativas do mercado no geral, nós ainda não vimos nenhum sinal de pânico generalizado no mercado. Quer dizer que o mercado neste momento tem uma expectativa de que o conflito não há de ser duradouro, certo? Há de ser um conflito de curta duração, tal como vimos de certos oficiais militares americanos, e penso também por parte do Donald Trump,
em que estavam a pensar que o conflito fosse durar apenas 3 a 6 semanas. Ok? Esta expectativa de que o conflito seja de curta duração faz com que os investidores tenham em mente que este pico energético que nós vemos nos mercados de energia seja algo temporário, certo? Que não vão causar nenhum tipo de dano estrutural a médio nem a longo prazo. Claro que a partir do momento em que sai alguma notícia, alguma narrativa de que o conflito há de durar mais do que era expectável, certo? Há de durar, sei lá, meses ou anos, como outros certos conflitos, de certeza que isto irá mudar tudo. Haveremos logo de ver uma queda acentuada nas ações e movimentos nas yields das moedas. E para confirmarmos que o mercado ainda não entrou em pânico, vamos aqui olhar para o S&P 500. O S&P 500, que é o mercado de ações americano, representa as 500 maiores empresas privadas dos Estados Unidos e, como tem aqui na explicação que vocês podem ver, indica o sentimento de riscos dos investidores e as expectativas em relação às taxas de juros. Okay? Como podemos ver, o S&P está aqui numa área de consolidação, não sobe nem desce acentuadamente, e podemos ver que, apesar de estarmos num cenário de risk-off, né, de sentimento de risco negativo, o S&P continua aqui firme na zona de consolidação. Vemos aqui uma tendência a que caia, mas pronto, isto tem a ver com o sentimento em relação à duração do conflito. Dependendo de que saia em termos de narrativa na semana que vem, se houver notícias de que é suposto o conflito estender-se, né, durar mais tempo do que era previsto, provavelmente haveremos de ver o S&P a cair nesta direção. Caso saiam notícias positivas, né, que, sei lá, vai haver um cessar-fogo ou chegaram a algum acordo, muito provavelmente haveremos de ver uma recuperação do S&P em direção a higher highs. Passemos então ao ouro. O ouro, tal como na semana passada, continua aqui também numa zona de consolidação. Desde sexta passada, vejamos aqui dia 27 de fevereiro, no início do conflito, né? Depois, segunda, houve o gap up que eu me lembro de referir, e desde então houve uma queda acentuada de preço e aqui está ele a consolidar. Portanto, isto é outra prova de que não existe assim nenhum pânico acentuado no mercado, que se existisse, muito provavelmente o que teria acontecido ao ouro e que há de acontecer caso o conflito se prolongue, vai haver um movimento, não é, em direção a ações ou ativos que sejam safe havens, e o ouro é historicamente um ativo considerado safe haven, ou seja, quando os investidores sentem que há demasiado risco e demasiada volatilidade nos instrumentos financeiros que trazem não só mais risco, mas que também trazem mais retorno, existe sempre uma fuga para ativos como o ouro de forma a protegerem-se. E o que é o VIX? O VIX mede a volatilidade no S&P 500, ok? E como eu tenho aqui na explicação, abaixo de 20, quer dizer que os investidores têm mais apetite por instrumentos financeiros mais arriscados, mas que trazem maior retorno, que é o caso das moedas high beta, como o dólar australiano, da Nova Zelândia e o dólar canadiano. E acima de 20, os investidores têm menos apetite por instrumentos financeiros mais arriscados, ou à procura de instrumentos financeiros mais seguros, que não lhes trazem tanto retorno, mas que garantem que eles continuam a ganhar algum tipo de retorno sobre o seu investimento. Ok? E desde a semana passada, vejamos, sexta-feira foi mentira. No sábado começa o conflito, segunda-feira abre o mercado, temos um pico, um spike no VIX, e ao longo da semana esse pico vai aumentando, que
que nos dá mais uma confirmação de que estamos num cenário de aversão ao risco, né? de risk off. E para terminar, passemos aqui então ao WTI, que é o petróleo, ok? Petróleo, qual é a implicação do petróleo? A implicação do petróleo é maioritariamente para os países importadores de energia. Cada país tem o seu budget, né? Tem os seus trade balances, em que eles fazem importações e exportações, e muitas vezes isso já está projetado para o trimestre, certo? A partir do momento em que existe um pico dos níveis dos preços de energia, esse budget que eles tinham é afetado, porque dinheiro que estaria alocado para certos cenários passa agora a ser alocado para a compra de energia. Mesmo que eles não estejam a comprar energia para ser utilizada amanhã, eles compram para ter uma espécie de backlog de energia que é para prevenir falta de energia futuramente, né? Portanto, eles começam logo a pensar no agora e começam também a comprar para o futuro. Ou seja, muito do capital que estava alocado para certos negócios agora passa a ser alocado para a compra de energia. Pronto, sem contar que aumenta a inflação, não só para as empresas, e também para o consumidor final. Pronto, é todo este cenário de risk-off que nós estamos a ver agora. E para a confirmação final de tudo o que temos falado até agora, estamos a ver aqui o nível dos preços da energia cada vez mais altos, né? Isto é um pico gigante, e a partir do momento em que isto se torna algo mais prolongado, né, em que o preço da energia se mantém aqui, estamos aqui agora acima dos 80, a partir dos 90, 100 já começa a ser preocupante. Se os preços se mantiverem aqui, de certeza que vamos começar a ver reações um bocadinho mais em conformidade com o pânico por parte dos investidores. E com isto tudo dito, vamos aqui ao segue o dinheiro. Pronto. Nesta nossa última atualização que foi feita hoje, podemos ver que continuamos aqui com o regime do risk off, em conformidade com tudo o que acabamos de dizer. Depois acaba cada um aqui ver a nossa análise em relação às duas moedas, mas eu daqui a pouco provavelmente já falo um bocadinho em relação a isto. Pessoal, vocês vão reparar que a plataforma está ligeiramente diferente. Adicionamos agora aqui recentemente uma forma de podemos ver qual é a expectativa monetária para o euro e para o dólar. Futuramente haveremos de ter mais pares. Mais pares não, tem aqui pares, mas é mais moedas porque isto é por moeda. Mas pronto, de momento podemos ver que, contudo, isto é em tempo real, ok? Contudo, o dólar americano, ou Fed, está com 98% de probabilidade de manter os juros como estão, e o Banco Central Europeu 95% de manter os juros como estão neste preciso momento. Aqui no lado direito é essencialmente o tempo que temos até à próxima reunião do Banco Central Americano, e 12 dias para o mesmo efeito, só que para o Banco Central Europeu. Ok, temos esta informação também agora nos cartões de cada moeda. Por exemplo, temos a data aqui um bocadinho mais explícita, não só temos os dias que faltam, mas temos a data, e também adicionamos qual é a taxa de juros atual de cada uma das moedas. Portanto, estamos a adicionar cada vez mais coisinhas, e utilizem a plataforma, é bastante útil. Eu próprio utilizo-a no meu dia a dia e utilizo-a para fazer estas análises. E pronto, aqui até dezembro temos o que é que está priced in, certo? Portanto, o que é que isto quer dizer? Que até dezembro, até o final do ano, os investidores no geral estão a contar com 42 base points a menos, ou seja,
tem 42 base points de cortes de juros priced in para o dólar americano e para o euro tem 26 base points priced in para aumento dos juros, né? Hike. Portanto, e para fechar aqui esta parte do sentimento de risco, enquanto as ações se mantiverem sem mostrar nenhum tipo de sinal de pânico generalizado, podemos contar com que os movimentos das yields e dados económicos continuem a funcionar como drivers cambiais. Ou seja, ainda conseguimos encontrar trades. Eu só teria a intenção que podemos encontrar trades, mas neste cenário geopolítico as coisas podem mudar a qualquer momento. Portanto, temos de ter atenção que qualquer trade em que nós entremos deverá ser com posições menores e rácios de risco mais conservadores. Passemos então ao dólar. O dólar que teve um início de semana bastante propício, digamos um início de semana bastante hawkish desde que começaram os conflitos, por ser uma moeda com estatuto de safe haven, e não só isso, mas também o facto de ser a moeda necessária para a compra de energia a nível global. No entanto, acabou a semana sim com um sentimento menos hawkish, certo? Devido não só à falha do NFP, que é o Non-Farm Payrolls, mas também devido ao aumento do desemprego. Do lado do NFP foi muito ao lado. O mercado estava à espera de cerca de 55 mil em termos de adição de non-farm payrolls. No entanto, os dados que saíram foram menos 92 mil, portanto foi muito aquém daquilo que o mercado estava à espera, e o desemprego subiu de 4,3% para 4,4%. Ok? E o que é que isto quer dizer? Tendo em conta que neste momento os dados económicos, né, o cenário macro ainda tem influência nos mercados, isto quer dizer que toda a conversa hawkish devido à inflação e aumento dos preços da energia foram afetados de forma negativa por estes prints, né, por estes indicadores. Ou seja, houve um repricing agora no final da semana, em que no início já se tinha retirado a hipótese de cortes de juros por parte do Fed, e no final da semana surgiu novamente a narrativa de que será possível o Fed cortar os juros pelo menos uma vez em 2026. Portanto, o que nós temos aqui é uma dinâmica entre dois fatores que vão ser o que vai guiar o dólar nesta próxima semana. Por um lado, temos a questão da energia, não é? A energia e a narrativa do aumento da energia que leva ao aumento da inflação, faz com que, de um lado, o Banco Central americano não possa cortar os juros, porque no momento em que a inflação está a subir e existe um corte de juros por parte do Fed, isto sem considerar outros fatores, claro, esse corte de juros iria muito provavelmente contribuir para o aumento acelerado dessa inflação. E em segundo lugar, temos do outro lado os dados, né, o cenário macro do final de semana, que foi a empregabilidade e os non-farm payrolls, né? Num momento em que a empregabilidade ou o desemprego num país está a subir, a forma que esse país, que o Banco Central desse país tem para combater o aumento do desemprego é cortar os juros. Ao cortar os juros, o Banco Central está a estimular a economia. O Banco Central corta os juros, quer dizer que as empresas conseguem capital mais barato para poderem investir nos seus negócios, né, nas suas operações, no seu staff, aumentam o número de empregados, aumentam a produção dos seus serviços, dos seus bens, seja lá o que for.
Portanto, neste momento temos aqui esta, esta tensão entre estas duas forças opostas que são exatamente aquilo que nós como investidores temos de prestar atenção nos próximos tempos. Outros riscos a considerar para o dólar esta semana seria, por exemplo, tivemos o Trump esta semana a considerar a implementação de apoios aos combustíveis, né? Se esse processo andar para a frente, isso leva a que as expectativas de inflação caiam, certo? Se há apoios, a energia deixa de afetar o consumidor final e os preços não aumentam ou mantêm-se ou não aumentam tanto quanto se acharia, o que levaria a que o Fed pudesse adotar novamente uma posição mais dovish, né? Que pudessem começar a considerar cortar os juros novamente, e isso levaria a um enfraquecimento do dólar. Okay? Em segundo lugar, temos a questão dos non-farm payrolls, depois do print de ontem de menos 92 mil. Se isto for uma trend, né, se continuar a acontecer, o mercado de emprego passa a dominar sobre a energia. E em terceiro, teríamos também a possibilidade de haver um acordo diplomático, não é? Em que nesse cenário o estatuto de safe haven do dólar, ou o premium de estatuto de safe haven que deu tanta força esta semana ao dólar, seria imediatamente dissolvido. Passemos então a uma análise mais técnica do dólar e comecemos pelo Weighted Index do dólar. E o que é o Weighted Index? Weighted Index é uma espécie de DXY, certo? Só que nós aqui conseguimos fazê-lo para todas as moedas e essencialmente é o dólar contra o euro, a libra, o yen, o dólar canadiano e por aí fora. Essencialmente o dólar contra todas as moedas dos G8. Ok? Essencialmente é a performance do dólar contra todas essas moedas. E podemos ver que ao longo das últimas semanas a performance do dólar contra essas moedas tem sido bastante positiva. Aqui é segunda-feira passada, podemos ver que desde que começou o conflito o dólar tem beneficiado bastante em termos de price action. Okay? Portanto, para quem está interessado em trades do dólar, né? Se formos a favor do dólar, e esta é a forma como eu faço o trading, né? A forma como eu olho para o mercado, temos aqui duas zonas, uma de supply e outra de demand. Se eu quisesse entrar numa trade a favor do dólar, eu teria de ir primeiro ali à zona de demand antes de se mover para o topo. Não apenas isso, mas aqui o nosso indicador, o RSI, teria de estar aqui na zona de oversold para servir de confluência antes de eu entrar numa trade a favor do dólar. Se eu quisesse ir contra o dólar, seria exatamente o oposto. Neste caso, o preço teria de se mover primeiro aqui para esta zona de supply antes de se mexer para baixo, certo? E se fosse este o caso, digamos que o preço estaria aqui nesta zona de supply, o RSI também aqui na zona de overbought, então seria confluência e teríamos luz verde, pronto, não tendo outros fatores em consideração, até porque o dólar teria de ser contra outra moeda qualquer. Aqui estamos só a vê-lo assim numa visão global, não é? Mas se estes dois indicadores tivessem em linha, né, alinhados, seria já teríamos uma boa hipótese de que a nossa trade fosse bem sucedida. Olhando aqui para os yields do dólar a curto prazo, desde segunda passada vemos os yields a disparar, ou seja, é o mercado a descontar na expectativa de cortes de juros que existiam no início da semana e a incorporar no preço das yields expectativas de aumento da inflação e expectativas de menos cortes de juro e possíveis holds ou possíveis aumentos de juro no futuro, ok?
As yields aqui não são em relação ao dólar, isto são yields em relação às treasuries, em relação às obrigações emitidas pelo governo americano. Ok? Aqui, num momento em que haja uma prospecção de resolução, não é? Por exemplo, de um cessar-fogo, muito provavelmente haveremos de ver as yields novamente a baixar, porque novamente voltaria a entrar a retórica dos cortes de juro, e numa eventualidade de continuação do conflito, né, em que o Estreito de Hormuz, por exemplo, fique fechado mais tempo ou que o conflito se estenda a países vizinhos do Irão e que afete mais países produtores de energia, muito provavelmente iríamos ver aqui as yields a subir. Podemos ver que a longo prazo elas têm vindo a descer e isto daria origem a uma inversão da trend. Em relação ao euro, os dados macro do euro foram surpreendentemente positivos esta semana. Tivemos o PMI da manufaturação de volta à expansão, a CPI acima do esperado, desemprego a cair, ou seja, num ambiente normal, né, num ambiente de risk-on, estaríamos a falar do viés bullish para o euro, certo? Mas infelizmente para o euro a geopolítica anula todos os dados hoje, todos os indicadores positivos que saíram esta semana. E tal como o dólar, temos aqui duas forças diferentes a puxar o euro. Ou seja, por um lado temos a inflação mais alta, por causa da energia, certo? Deveria ser positivo para o euro, ou seja, iria fazer com que o Banco Central Europeu não pudesse cortar os juros tão cedo. E de facto é o que nós vemos aqui no repricing das yields, né? A nível das yields, são as yields das obrigações alemãs, que basicamente são um espelho das obrigações europeias. Mas vemos aqui um repricing bullish em relação ao euro, e isto num cenário de risk-on seria bastante positivo, ou seja, qualquer pessoa que estivesse à procura de uma posição long no euro teria beneficiado, mas neste caso é a geopolítica que manda. Do outro lado, tivemos a questão do crescimento europeu, ou seja, o crescimento europeu está sob pressão também por causa da energia, ou seja, energia mais alta, inflação, o Banco Central Europeu teria de aumentar os juros para combater essa inflação. No entanto, o aumento da energia numa economia, na economia europeia que já há muitos anos tem um crescimento estagnou, certo? Um aumento energético e um aumento da inflação afeta diretamente o crescimento dos países europeus, ou o crescimento de todos os países que importam energia. Portanto, temos essas duas forças. De um lado, a energia poderia ser boa para o euro no sentido de atrasar os cortes de juro, mas por outro lado, um aumento espontâneo assim da energia também afeta o crescimento e deixa o Banco Central Europeu de pé atrás. No entanto, e para atenuar aqui o que poderá ser um sentimento bearish em relação ao euro, certo? Desde 2022 que a Europa diversificou as importações de gás natural. Ou seja, a Noruega agora representa cerca de 31% das importações europeias, e os Estados Unidos também ganharam bastante peso nesse mercado europeu. Portanto, com isto eu quero dizer o quê? Quer dizer que o choque atual não vai replicar o aumento de 5 a 6 vezes de aumento de preços de energia que aconteceu em 2022. É um contexto importante para manter as expectativas baseadas em factos. Portanto, e passando à análise técnica do euro, podemos começar mesmo aqui pelas yields. Tal como dissemos antes, as yields aumentaram como reflexão da expectativa do aumento do preço da energia, que por sua vez irá levar ao aumento da inflação. Ou seja, com este aumento de energética e aumento da inflação, o Banco Central Europeu
ou mantém os juros como está, ou eventualmente há de aumentar os juros. Tal como o dólar, caso haja alguma resolução nesta semana que vem, ou seja, se houver um cessar-fogo ou algo do género, devemos de ver as yields das obrigações europeias a descer, caso comecem a surgir perspectivas de que o conflito há de se estender, né, durar mais tempo do que o que está previsto. Havemos de ver as yields a aumentar. Quanto mais tempo demorar, mais complica a situação energética a nível global. De seguida, tal como o dólar, vamos ao Weighted Index do euro, que representa exatamente a mesma coisa, é o euro contra as outras moedas dos G8. Vamos aqui só para ajustar o gráfico. Assim também podem ver como é que a gente faz isto. Portanto, agora temos aqui uma zona de supply. Ok? Portanto, em relação ao euro, quem estiver à procura de comprar o euro, se eu tivesse de dar um conselho a alguém neste preciso momento, não faria comprar o euro, mas está exatamente, mostra toda aquela confluência que eu mencionei no dólar, no caso de quem quisesse comprar o dólar. Isto é uma zona de demand, foi criada em julho de 2025, ainda é válida, os preços nunca voltaram aqui, ou seja, é a primeira vez que esta zona está a ser tocada. Portanto, é uma zona bastante válida de demand. Temos o RSI em oversold, portanto, quem quisesse comprar o euro, isto seria uma boa hipótese. Vamos fazer um target até aqui e seria mais ou menos isto que estaríamos à espera, ok? Se fosse ao contrário, quem está à procura de vender o euro, certo? Teria de ser exatamente o oposto, os preços teriam de vir primeiro a esta zona de supply, antes de baixarem para outra zona qualquer, dependendo do nosso rácio de returns, ok? Não apenas isso, mas o RSI também teria de estar numa zona de overbought, que não é o caso. Onde é que isto nos deixa em relação ao par euro-dólar? Podem ver aqui no centro do ecrã, estamos no par. O nosso viés em relação ao euro-dólar é bearish, tendo em conta tudo que nós analisamos até agora. Temos o dólar americano suportado por geopolítica, mais a independência energética deles, né? Eles não dependem de energia, eles produzem e exportam a energia, e pronto, o euro está pressionado pelo choque energético, mais o GDP, né? O crescimento abaixo do esperado. Portanto, a meu ver, o maior risco uh, no futuro próximo são dois, a meu ver. Temos a possibilidade do conflito durar mais tempo do que é esperado, isso é mau para o euro, e temos também a questão das ações, né? Se os investidores por alguma razão começarem a ver que, que os próximos. E depois temos também a questão das ações, não é? A partir do momento em que começarmos a ver investidores em larga escala, né, em massa, a vender ações, aí é que o caldo está entornado. Portanto, para mim, a meu ver, esta semana que vem, temos de prestar muita atenção a isso. E a meu ver, qualquer trading que a gente entre esta semana é lotes reduzidos, stop hunts ali ao milímetro e rácios super controlados. Pronto, olhando aqui para o euro-dólar, vejamos. Se alguém estivesse à procura de comprar o euro, estaria
posição bastante boa. Temos always high oversold. Temos o preço aqui numa zona de demand, ou seja, a partir daqui seria a nossa entrada. Podíamos esperar sempre que os preços viessem um bocadinho mais abaixo antes de irem para cima. Se for ao contrário e quisermos vender o euro a favor do dólar, estamos aqui numa zona não é propícia. Mais, a zona mais próxima seria esta resistência antes de voltar para baixo, mas se for para ir de acordo com a forma como nós fazemos o nosso trading, teria sempre de voltar ali àquela zona de supply antes dos preços voltarem a baixar. Okay? Foi esta a análise fundamental desta semana. Espero que mais uma vez tenham aprendido alguma coisa. Caso tenham dúvidas, é só deixar nos comentários, ou podem sempre falar connosco no Instagram ou no TikTok. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixem comentários positivos, negativos, deem um like ao vídeo, que é para a gente ver se continuamos a fazer isto. Sigam-nos nas redes sociais. Epá, visitem aqui a nossa plataforma, que é o segodinheiro.com. Estes instrumentos todos aqui são para beneficiar todos os investidores e todos os traders. Se tiverem alguma dúvida em relação a como funciona a plataforma ou o website, temos aqui a nossa metodologia, né, que é para perceberem como é que se devem ler os indicadores e os nossos scores. Tem aqui um FAQ. Pronto, este aqui é o meu local, mas por exemplo, o site em si ele está bem mais composto. Tivemos aqui algumas perguntas que nos vão surgindo, né? Nós criamos algumas explicações e ficam aqui documentadas, que é para toda a gente ter acesso a elas, ok? Se tiverem alguma dúvida e achem que falta aqui alguma coisa, outra coisa, podem vir aqui e filtrar por tag. Pronto. Se acharem que falta aqui alguma informação, é para mandar-lhe mensagem, que nós adicionamos isso assim que tivermos tempo, tá bem? A plataforma em si é grátis, mas isto, pronto, há de vos pedir o e-mail. É grátis, mas pede o e-mail certo. E o e-mail serve para quê? O e-mail serve para vocês receberem o viés semanal que nós publicamos todas as segundas. E pá, também recebem informação sobre atualizações feitas na plataforma e sobre o que nós estivermos a pensar em implementar no futuro. Portanto, não tem nada a perder. Ok? Pessoal, bom fim de semana para vocês. Até à próxima. Como sempre, sigam o dinheiro.